A carta de Paulo aos Romanos é clara como água para explicar isso. Se o ser humano decide pecar seguindo seus próprios instintos, Deus solta o freio desse ser humano. Tira dele a barreira moral que o fazia sentir arrependimento. E ele segue seus próprios caminhos. Deus, de maneira respeitosa, me libera e te libera. Todo mundo entendeu isso aqui? Então tá bom. Então, a mensagem do reino é arrependimento. Arrependimento é desejo de mudança de comportamento. Se você tem clamado a Deus que tenha perdão, que tenha misericórdia, perdoe de seus pecados, mas não há intento em mudança de comportamento, isso não é arrependimento. Isso é remorso. Preocupe-se, porque esse remorso um dia para. O Espírito Santo um dia para de nos constranger de coisas que o nosso coração já decidiu não se arrepender. Terceira, os valores do reino. Então, o primeiro ponto do reino de Deus no mundo é a encarnação de Cristo, que é a base de todas as coisas. O verbo, que é a sabedoria anterior e posterior a si, se fez carne. Habitou entre nós, conheceu as nossas dores. A mensagem básica do Evangelho é o arrependimento. E esse arrependimento não é só pedir perdão. Esse arrependimento é desejo íntimo e verdadeiro de mudança de comportamento. E o terceiro ponto são os valores do reino, que é onde eu falei que o reino de Deus já habita entre nós, ele é invisível, mas é real, reconhecido pelo comportamento. Olha o que a lição diz. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. É por isso que eu te disse que o reino de Deus ele é invisível, mas ele é real no nosso meio. Porque um servo de Deus, um crente de verdade, ele luta todos os dias contra essas obras que são obras da carne, de acordo com Paulo, ou que, de acordo com o Sermão do Monte, são padrões naturais da nossa carne. Tudo isso que você me ouviu dizer aqui, nesse subtópico 3, são traços e inclinações natural da sua carne. Nós somos concebidos em meio ao pecado. Vivemos em um mundo pecaminoso, que jaz o maligno. Então, tudo à nossa volta nos convida à inclinação natural do nosso coração, que é a deturpação. Existe uma interpretação de Gênesis, que é a depravação, a teoria da depravação total. Nós caímos junto com Adão e Eva, e de lá para cá o nosso coração nunca foi perfeito em Cristo. Por isso que nós somos inclinados ao pecado, e isso está dentro da nossa essência, está arraigado dentro de nós. Por isso esse traço da sua natureza não morre em virtude do seu batismo. Existem traços do nosso caráter que não morrem junto do nosso batismo. Por exemplo, quer ver? Se você conhece uma pessoa que é tímida, vamos pegar o exemplo aqui de maneira muito respeitosa do irmão Lílio. O irmão Lílio é uma pessoa, é um amor de pessoa, mas ele é mais na dele, é uma pessoa mais tímida, mais fechadinho na dele ali, no canto dele. Ele desceu as águas e esse traço da natureza dele permaneceu o mesmo. Amém? Existem diversas outras pessoas, Jaco no Dernival, também de maneira muito respeitosa. Quando chegou na igreja, sempre foi sinônimo de conversar com todo mundo, de brincar com todo mundo, de interagir, sempre foi mais expansivo. Desceu as águas, permaneceu a mesma coisa esse traço do caráter dele, porque faz parte da personalidade dele. O pecado está arraigado dentro da nossa personalidade, de forma que muitos traços dele não morrem em virtude do batismo. Então, nós lutamos contra essa natureza todos os dias, porque ela é natural para mim e para você, ela é convidativa, ela soa como se fizesse parte de nós. E, muitas vezes, o início de uma perda de espiritualidade se dá quando nós buscamos justificativa para o pecado. Por exemplo, quando nós olhamos que uma das coisas que dá legalidade ao divórcio é o adultério por parte de um dos cônjuges, a Bíblia não diz que o outro tem o direito de pecar também, de se prostituir, de adulterar também, porque um falhou. Amém, irmãos? O que a Bíblia diz é que se você quer viver sozinho, porque para você é muito complicado viver com uma pessoa que te traiu, viva sozinho. Isso não é legalidade para você trair, prostituir, adulterar. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu isso aqui? Irmão Lílio, irmão Dernival aí, usei como exemplo aqui, mas de maneira muito respeitosa, viu? Os irmãos, desculpa aí se não gostaram da referência. Então,
Primeiro tópico de reino de Deus no mundo é a encarnação de Cristo. Se Cristo não tivesse encarnado, todas essas coisas não teriam sido possíveis, porque o castigo que nos traz a paz não teria sido enviado. Nós ainda estaríamos debaixo da lei, oferecendo ao Senhor sacrifícios para que fôssemos reconciliados com Ele. Mas pelo sacrifício de Cristo, que rompeu o véu para que nós tivéssemos acesso ao Senhor, hoje nós temos comunhão com Ele, o que não tira de nós a nossa natureza pecaminosa, que precisa ser vencida todos os dias. Quando a gente olha para Davi, separado da família, ele precisava cuidar das ovelhas usando força bruta para poder lutar todos os dias contra um adversário. Você é o seu maior adversário, você luta contra você mesmo todos os dias. Então, o primeiro aspecto do reino de Deus é a encarnação de Cristo. O Verbo se fez carne. O segundo é a mensagem de Deus, que é arrependimento. E aí deixa entrar no seu coração que arrependimento é mudança de comportamento. E aí você começa a rever, às vezes, em que você pediu perdão para pessoas sem que houvesse interesse de mudança de padrão de comportamento. Isso é um traço da imoralidade do ser humano, que precisa ser vencido aos pés da cruz. Então, quando você for pedir perdão ao Senhor, se você não consegue pedir perdão tendo desejo genuíno de não cometer de novo, peça ao Senhor que te dê fé suficiente para vencer a sua própria natureza. E aí você apresenta a sua natureza para o Senhor, fala, Senhor, está aqui a minha natureza, não vale nada, Senhor, está aqui. E Jesus fala assim, eu sei que não vale nada, mas eu comprei, então eu vou te ajudar. Claro para todo mundo isso aqui, irmãos?